Você tem 3 minutos para me convencer. Esta foi a frase utilizada por Trump, quando ainda não era presidente dos Estados Unidos, a um brasileiro, Ricardo Bellino, que queria propor para ele um negócio interessante no Brasil. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: você conseguiria convencer o seu interlocutor em 3 minutos? O que Trump pediu para ele, embora não tenha utilizado esta expressão, esta palavra, é o pitch. Faça para mim um pitch. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o que é o pitch e o curso que nós estamos lançando agora no início de 2025. É um curso online com aulas em vídeos e também um e-book muito interessante. E você vai entender a importância dessa concepção do pitch dentro da comunicação e oratória. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans Lipicá e para mim é sim um grande prazer tê-los a bordo. Estamos aqui no SapaCast Lapa, apoio Rafael, São Paulo, capital. Lembrando que você pode também fazer parte do grupo do professor Calazans, grupo de oratória e comunicação, ok? E dentro desse grupo você vai receber informações sobre vários vídeos e outros cursos do professor Calazans. Assim que o curso for lançado, está em fase de lançamento, nós vamos colocar, disponibilizar no site do professor Calazans e também nesse grupo aqui. Então, o que é o pitch? Pitch é um breve discurso. Cuidado, é um breve discurso em torno de 2, 3 minutos, às vezes menos, dependendo da situação, em que você tem que ser claro, objetivo e persuadir, convencer o seu interlocutor. E a pergunta que nós fazemos é o seguinte: como é que você, em 2 ou 3 minutos, vai convencer o seu interlocutor? A finalidade do pitch é exatamente esta. Pitch é muito utilizado num programa Shark Tank, que tem a versão brasileira e versão internacionais, onde o empreendedor, o candidato empreendedor, apresenta o serviço, o produto para uma banca de investidores. E se ele conseguir convencer os investidores sobre o seu produto, o seu serviço, ele vai sair ali beneficiado. Tá? Então, o pitch, lembrando que o pitch, embora não faça, os investidores normalmente não façam uma exigência do pitch, muitos deles nem usam a palavra pitch, mas há sim um processo, há um procedimento, há uma técnica para que o pitch seja apresentado. Então, como eu disse, o pitch precisa ser persuasivo, persuadir. O que é persuasão? É o convencimento através da razão. E muitos não conhecem essa técnica e não se dão bem nessas entrevistas ou esse programa. O pitch do elevador, muito interessante, existe até um programa, Pitch Elevator, Elevator Pitch, em que os candidatos ficam num elevador que vai a um determinado andar e eles apresentam, enquanto o elevador é deslocado, através de uma câmera, eles apresentam para os investidores a sua proposta e eles têm esse tempo para apresentar, do tempo que o elevador sai do térreo até o andar onde estão os investidores. Caso eles convençam, na hora que chega num andar determinado, a porta se abre e a negociação continua. Caso não convença, a porta fecha e eles voltam para o andar térreo. E essa comunicação é o pitch, ok? Então, chamado pitch do elevador, inclusive há alguns programas, até mesmo no Brasil, também em outros países, falando sobre o pitch do elevador, em que os candidatos ficam exatamente dentro do elevador. Existe também o Unicorn, né, o programa internacional, mesma finalidade, com um aspecto diferente. Aqui é quem já está consagrado no mercado, está na faixa de $1 bilhão de dólares. Mas a finalidade é a mesma, é fazer um pitch, uma breve apresentação, com a finalidade de convencer os seus interlocutores no sentido de comprar a sua ideia, o seu produto ou o seu serviço. No método do professor Calazans, que nós vamos ver no nosso curso por intermédio de e-book
e também por intermédio de videoaulas. Então, o professor Calazans desenvolveu um método que chama MK. Nesse método, nós vamos nos valer do AIDA. Eu repito, o pitch, ele, para que seja persuasivo, tem um caminho a percorrer. E muitos não conseguem percorrer o caminho. Sabem qual é o objetivo, mas não sabem como chegar lá, como traçar uma estrada, um caminho. Dentre vários tópicos que nós consideramos importante, o professor Calazans leva em consideração o AIDA, uma técnica até que antiga, mas muito atual e também chamado de funil da persuasão. É um funil que você leva o seu cliente ao ponto final, que é a persuasão. Gatilhos mentais, então, nem se fala. Então, gatilhos mentais são vários. Há quem diga que são mais de 30. Mas o importante, você não vai utilizar 30 gatilhos em um pitch de 2, 3 minutos. Não tem como. Mas a questão é quais são os gatilhos, primeiramente, o que são os gatilhos, quais são os gatilhos e quais deles você deve utilizar em uma determinada apresentação. Então, conhecer o gatilho é uma coisa. Agora, discernir ao ponto de saber qual deles utilizar que será mais persuasivo, isso é incrível. Eu costumo incluir nos gatilhos mentais história. Então, dizem que a história é um excelente... Alguns especialistas em comunicação afirmam que o gatilho da história é o mais persuasivo. Mais importante do que conhecer é como você vai, então, elaborar uma história. Lembra, num pitch de 2, 3 minutos, como você vai inserir uma história? Então, dentro dos gatilhos mentais, eu falo sobre o neurostorytelling. Técnica de contar histórias utilizando a neurociências. Aí sim, então você enriquece e consegue sim trabalhar com uma comunicação persuasiva. Então são vários gatilhos, eu mostro vários deles, explico como eles são utilizados e como é que eu trabalho com os gatilhos. Muitas vezes a pessoa trabalha com o gatilho, mas não sabe trabalhar de forma incorreta e traz um resultado até negativo. E os canais de comunicação, como isso é importante. Inclusive, eu faço algumas análises e mostro que, lembrando que no pitch, tem vários momentos. Então, tem um pitch inicial, né, onde faz a apresentação, que é propriamente o pitch, o pessoal chama de pitch inicial. Depois do pitch inicial, 2, 3 minutos, tem o momento da arguição ou das perguntas. E os candidatos muitas vezes são prejudicados porque fizeram um pitch incoerente e quando os investidores vão fazer a pergunta, não consegue, o apresentador ali, o investidor não consegue ele não consegue responder, porque ele apresentou um pitch incoerente com o negócio proposto. E os investidores, todos tubarões, né, aptos a nadar num mar revolto, conseguem distinguir ali uma pegadinha ou até um erro. Então, como é que os gatilhos mentais, o AIDA, até mesmo o canal de comunicação, quando eu faço análise, inclusive a gente vai ver vários pitches, vou analisar vários pitches reais e nós vamos mostrar onde foi o erro do investidor, ou melhor, do empreendedor. Foi quando ele elaborou o pitch ou quando ele não soube responder a resposta? E por que o investidor fez aquela pergunta? Muitas vezes a pergunta ela é feita para sanar dúvida do investidor. E às vezes não é sanável, porque na apresentação do pitch o empreendedor foi incoerente. Então, saber esses tópicos e como trabalhar com eles é simplesmente excelente. Tá? E aí, uma coisa interessante. O pitch, embora seja muito utilizado no mundo corporativo, empreendedorismo, na área comercial, nós também fazemos adaptações e o pitch pode ser introdução a uma aula, a um debate, a uma palestra e discussão. Eu lembrei uma vez de uma aluna da curso de comunicação oratória, ela falou: professor Calazans, eu sei muito bem como dar uma palestra, uma aula. O meu problema é iniciar, eu não consigo iniciar. Eu falei para ela: faz um pitch. Ela: como assim? A técnica do pitch
embora utilizada para fins comerciais e empreendedorismo, ele, com as devidas adequações, pode também ser introdução de uma apresentação, e nós vamos, no nosso curso, fazer esta abordagem que é bem interessante. E aí, o ponto muito importante do nosso curso é que eu vou, como eu já disse, analisar alguns pitches reais, onde pessoas foram bem-sucedidas, e vamos mostrar por que a pessoa foi bem-sucedida. E alguns pitches em que empreendedores não foram bem-sucedidos, e vamos mostrar qual foi a incoerência, onde é que ele falhou e o que é que ele poderia ter realizado ou como deveria ter agido para corrigir aqueles erros. E nós vamos ver que os AIDA, gatilhos mentais e os canais de comunicação, que é o visual, o auditivo e o sinestésico, esses pontos, além de outros, são essenciais para um bom pitch. Lembrando que o nosso curso, sendo lançado agora no início do ano de 2025, ele é um curso online provido de vídeos online e também um e-book. E, além disso, tem vários bônus, muita coisa sobre o pitch. E o professor Calazans também, como bônus, vai apresentar alguns encontros presenciais com os alunos. Os links estão na descrição desse vídeo. Então, eu vou fazer alguns vídeos extras, bônus, e o próprio curso, tá? Assim que o curso estiver disponível na nossa plataforma, nós vamos colocar aqui o link na descrição desse vídeo. Tá bom? Lembrando, para mais informações, você pode fazer parte do grupo do professor Calazans. No site do professor Calazans, você também vai encontrar a descrição desses vídeos e também no próprio canal do YouTube. Tá? A atitude define a sua altitude. Vou ir alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, é sim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.